Meus irmãos, com alegria e gratidão, uma vez mais eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Agradeço a Deus pelo grande privilégio de estar aqui com os irmãos nessa cidade, nesses dias. A graça de Deus, a sua bondade infinita, a sua misericórdia tem me sustentado e é o motivo de poder estar aqui para juntos podermos oferecer nosso culto a Deus e nessa noite, uma noite especial, que é a celebração da ceia do Senhor. Deixo minha saudação e meu agradecimento uma vez mais ao pastor Vicente Mariano, pelo convite tão honroso que nos fez para que pudéssemos estar participando da conferência de escola dominical, coordenada pelo co-pastor, pastor Alceu, e pelo evangelista William, a quem agradeço uma vez mais, e a todos os irmãos da equipe da Escola Bíblica Dominical. Abra sua Bíblia, por gentileza, em dois textos. O primeiro texto, livro do profeta Isaías, capítulo 53, livro do profeta Isaías, capítulo 53, para lermos do versículo 4 ao versículo de número 7, Isaías, capítulo 53, do versículo 4 ao 7. A palavra de Deus diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Abra agora, por favor, 2 aos Coríntios, no capítulo 12, 2 aos Coríntios, capítulo 12, para lermos do versículo, vamos ler do versículo 1 em diante, são 10, até o versículo de número 10, vamos ler a palavra de Deus. Diz assim o texto: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê, ou de mim ouver. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Curva a sua cabeça e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, temos lido a Tua palavra, e uma vez mais pedimos que o Senhor venha falar conosco, não o que queremos ouvir, mas o que nós precisamos. Fala pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém.
Meus irmãos, nós fizemos a leitura de 2 textos neste culto que nós costumeiramente participamos, que é a nossa celebração da ceia. No primeiro texto, o profeta Isaías, há aproximadamente 700 anos antes de Cristo, profetiza acerca da vinda do Messias e do seu sofrimento. Como ele seria entregue, como ele seria morto, como ele seria afligido pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, para que através dele nós tivéssemos a redenção eterna da nossa alma. Tanto a nossa vida em comunhão com ele aqui, enquanto estivermos, quanto depois desta vida, uma comunhão eterna. E no capítulo 12 de 2 aos Coríntios, nós encontramos Paulo dentro de um contexto de muita aflição. Paulo foi muito afligido em todo o seu ministério. Então, com base nisso, nós poderíamos dizer que queremos fazer uma reflexão sobre aspectos aflitivos da comunhão. Como é bom os aspectos alegres, positivos, agradáveis da comunhão que nós desfrutamos, mas existem também aspectos ruins, negativos, aflitivos, desafiantes, pelos quais nós passamos quase que constantemente. E às vezes, numa etapa ou noutra da vida, esses aspectos, eles são mais duros, eles nos combatem mais, e nós precisamos compreender o lado espiritual, o propósito de Deus com isso, para a gente não desistir da comunhão, para todos os meses, independente das circunstâncias, nós estarmos aqui presente para participar da mesa, do corpo e do sangue do Senhor, mantendo a nossa vida de fé, de amor, de devoção, de santidade, de comunhão e de esperança nele. E Paulo, nesse contexto, ele procura responder à igreja de Corinto, a alguns daquela igreja que rejeitavam o seu apostolado, faziam menoscabo, menosprezavam o apóstolo, diziam que a presença dele era desprezível, que ele não era apóstolo de verdade, rejeitavam o seu ministério. Então Paulo, com muito cuidado, ele começa a fazer a defesa do seu ministério e apresentando as suas credenciais. No texto antecedente, nós vemos que ele fala dos açoites, das prisões, dos perigos de morte, dos apedrejamentos, dos naufrágios, tudo o que ele enfrentou durante as suas muitas viagens, perigos de rios, perigos de salteadores, perigos da sua nação, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos, trabalhos, fadigas, vigílias, fome, sede, jejum, frio, nudez, enfim. Quantas coisas aflitivas Paulo enfrentava na sua vida, que tinham como finalidade prová-lo em sua comunhão. E nós todos também enfrentamos esse tipo de experiência, de uma forma ou de outra. Cada um tem a sua própria experiência. Nós não chegamos aqui um mês após o outro, sem enfrentar provações, sem enfrentar dificuldades. E então, Paulo, no capítulo 12, ele fala de outra provação que ele sofreu, que foi um espinho na carne. Muito se discute acerca desse espinho, mas ninguém sabe o que é. Nós sabemos apenas algumas características, porque Paulo diz que esse espinho na carne era um mensageiro de Satanás. Dizia também que ele sofria muito, porque ele era esbofeteado. Então era um ataque que o inimigo lançou sobre a vida dele, sob a permissão de Deus, e era um ataque muito intenso que ele sofria, e aquilo muito o afligia. Por que aconteceu esse fato de maneira específica? Porque Paulo, ele teve uma experiência de ser arrebatado até o terceiro céu, o céu da morada de Deus. E lá ele teve revelações, ele ouviu coisas que ele diz aqui, olha, são coisas inefáveis, são coisas tão profundas que eu nem posso revelar para os homens. Mas eu ouvi no céu, no paraíso, e por causa dessa experiência, para que eu não me gloriasse, eu recebi um espinho na carne. Esse mensageiro de Satanás que me abatia, me fazia angustiado, triste, desanimado. E eu então fui orar ao Senhor, para que o Senhor tirasse de mim esse espinho na carne, porque certamente a aflição era profunda. Mas Paulo diz que ele orou 3 vezes. E depois de 3 vezes orando, ele teve o discernimento de que aquele espinho ia ficar por algum tempo.
Porque é mais ou menos assim, o espinho vem e a gente não sabe quanto tempo ele fica, né? Ele ora para Jesus tirar, e Jesus diz assim: olha, a minha graça te basta, a minha graça é suficiente para você. Não vou tirar esse espinho, não vou tirar esse sofrimento, não vou tirar essa aflição, porque eu tenho um propósito com esta aflição. E então isso proporcionou ao apóstolo Paulo uma experiência que nós precisamos também ter, porque depois dela, ele diz assim: de boa vontade, pois eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Ele entendeu que aquele problema que ele enfrentava tinha um propósito espiritual, e ele então agora aprendeu a conviver com aquele espinho. Então, algumas lições espirituais a gente observa aqui em relação a Paulo e esse espinho. A primeira coisa, o texto diz, e ele está narrando um fato de 14 anos atrás. Então, ele nunca tinha falado sobre esse espinho, e aqui também ele não fala do espinho de maneira aberta, de maneira muito clara. Ele só fala que era um espinho. Ele usa um símbolo, mas ele não diz o que era. Então, o espinho pode levar muito tempo. Existem problemas na nossa vida que às vezes podem levar mais tempo que a gente precisa. Paulo, pelo que ele diz aqui, 14 anos depois, ele continuava com o mesmo espinho na carne dele, e não sabemos quanto tempo durou, talvez tenha durado a vida inteira. Então, irmãos, é verdade que a gente, obviamente, recebe muitas bênçãos espirituais do nosso Deus todos os dias, mas é verdade também que às vezes há espinhos que demoram a sair da nossa carne, e Deus tem um propósito com eles, e nós precisamos compreender isso, para que a gente não se desespere e não perca a comunhão. Como Paulo conviveu com esse espinho? Primeiro, ele foi muito discreto. A gente tem uma tendência de denunciar o espinho, de contar para todo mundo o problema que nos aflige, talvez dar nomes ao espinho. Talvez, se é alguém que nos aflige, talvez a gente quer confrontar a pessoa, ou até denunciar a pessoa. Mas Paulo não fez isso, ele convivia de maneira muito tranquila e silenciosa. Ele não deu publicidade para o espinho, ele convivia com o espinho, ele passava as aflições, mas ele fazia isso em silêncio. Então, quando ele fala do espinho, repito, ele não detalha que espinho era. Então, existem coisas na nossa vida que nós temos que sofrer calados, e não podemos compartilhar com ninguém, muito menos dar publicidade. Pode ser que Deus nos dê a graça de ter uma pessoa, excepcionalmente, com quem a gente compartilhar, né? A começar pelo pastor da igreja, né, que é a pessoa principal. Talvez a gente possa compartilhar com ele, né? Mas dar publicidade para o espinho, a gente nunca pode dar, porque se é um espinho que Deus colocou, enquanto mais a gente se mexe, mais o espinho dói. Enquanto mais a gente fica quieto, menos o espinho vai doer na nossa carne. E Paulo fez isso. Ele diz então que ele recebeu esse espinho tinha um propósito, não veio à toa. Diz assim: e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações. Quando Deus coloca algum problema para afligir a nossa vida, é porque Ele sabe que nós dependemos daquele problema, para que a nossa comunhão, a nossa dependência permaneça com Ele. Então aqui, o Paulo reconhece que ele era ocupado por aquela necessidade, por aquele espinho que ele tinha. Então nós não somos as vítimas. No final de tudo, Paulo entendeu: eu estou com esse espinho porque eu preciso. Então tem hora que a gente não tem que reclamar dos espinhos, porque o Senhor nos deu o espinho para tratar com a nossa personalidade, com o nosso temperamento, com o nosso caráter, para que nós possamos conhecê-lo melhor e permanecer em comunhão. Ele quer saber se nós vamos permanecer em silêncio, ou se vamos abrir a boca, se vamos praguejar, se vamos reclamar, ou se passaremos mais um mês e no mês seguinte estaremos aqui ainda que sofrendo, mas dando glória ao Senhor Jesus e participando da mesa do Senhor. Porque espinho não impede a nossa comunhão. Ele aflige, ele é uma dificuldade, ele nos prova, mas se nós soubermos conviver com o espinho, nós podemos continuar participando da mesa, do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Então, nem todas as vezes nós participamos cheios de alegria, mas nós temos que participar sempre em comunhão com o nosso Deus, com o Deus Todo-Poderoso.
todo cristão é sujeito a ter espinhos na carne. E nós precisamos, como Paulo, ter discernimento. Ele orou 3 vezes para que o espinho fosse desviado dele. Aí Jesus diz assim: a minha graça te basta. Jesus coloca espinhos na nossa carne para que nós sejamos dependentes dele. Porque se nós não tivermos alguma coisa que nos leve à dependência, que nos leve à humilhação, que nos leve à oração, que nos leve ao jejum, nós temos a tendência de viver uma vida soberba. Então agradeçamos a Deus pelas nossas dificuldades, glorifiquemos ao Senhor, porque Ele sabe o que faz, Ele sabe como tratar conosco, porque nós não somos perfeitos, estamos numa natureza caída, pecaminosa, e o Senhor precisa que a gente continue dependendo dele até ele voltar. E o máximo que precisamos é a graça dele. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando as fraquezas vêm na minha vida e na sua vida, não vem para nos destruir, vem para nos fortalecer. É para que eu e você nos apresentamos diante do Senhor e dizemos: Senhor, me ajuda, Senhor, me dê a tua graça, Senhor, eu preciso suportar, eu preciso vencer, Senhor, eu quero ir até o fim. Como Jesus disse assim: tome a cada dia a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Nós ainda precisamos pregar o evangelho da cruz, o evangelho que muitas vezes nos impõe dificuldades, tristezas, angústias, dores, enfermidades, enfim, aflições das mais diversas naturezas, mas nós estamos crescendo na graça do Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo diz assim: de boa vontade eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Será que nós temos essa maturidade, que nós alcançamos esse ponto de identificar o espinho, de identificar a aflição, dizer: Senhor, eu quero te agradecer, porque através dessa dificuldade, através dessa luta, através deste problema que eu tenho enfrentado, eu tenho me aproximado mais do Senhor, eu tenho conhecido mais ao Senhor, e o Senhor tem transformado a minha vida. Eu me lembro aqui de Jacó, quando ele volta lá da casa do seu tio Labão, e ele então sabia que tinha algo na vida dele que precisava ser resolvido. Ele manda a família à frente, manda todo o rebanho à frente, e ele fica no val de Jaboque, e a noite inteira ele luta ali com o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor, quando está amanhecendo, diz: me deixa, porque a alva está vindo. Ele diz: eu não te deixarei enquanto não me abençoares. Então ele perguntou qual era o nome dele, disse que era Jacó, e Jacó significa suplantador ou enganador. O teu nome não será mais Jacó, o seu nome será Israel, você vai ser pai de grandes nações. E ele então sai dali abençoado e diz assim: eu vi ao Senhor e a minha alma foi salva, bendito seja o nome de Jesus. Quantas dificuldades, quantas angústias às vezes enfrentamos, e lá na frente a gente diz, como o salmista disse assim: foi-me bom ter sido afligido, porque antes eu andava errado. Irmãos, o apóstolo Paulo, como um modelo de cristão, ele diz com muita clareza que ele tinha uma tendência a se exaltar, e para que me não exaltasse, nós não podemos nos considerar vítimas. Deus quer abrir o nosso coração e mostrar o que está dentro de nós, para que Ele trabalhe, para que Ele mude o nosso interior, para que Ele nos controle, para que nós sejamos domados por Ele. Esse espinho a gente pode ilustrar como um ferrão domando uma fera. Quando a fera se levantava, lá ia o ferrão. O Senhor faz assim, porque Ele nos quer humildes e humilhados na presença dEle. Quantos entendem assim? Levanta a mão e bendiga o nome de Jesus. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas. Que Deus nos dê essa graça de nos gloriar nas fraquezas, olhar para as fraquezas e saber que Deus coloca essas fraquezas para que em nós habite o poder de Cristo. Deus tem um propósito com a nossa vida. Eu não gosto de usar a expressão pagar preço, mas assim, sejamos sinceros, existe um custo
robusto espiritual para receber o poder de Deus para realizar a sua vontade de maneira resoluta, de maneira ativa, eficiente e eficaz. Então Paulo diz assim: eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Ele agradecia pelas fraquezas. Vamos agradecer pelas nossas debilidades. Entenda que fraqueza, eu não estou falando de pecado, eu estou falando de dificuldades, de angústias, e o apóstolo Paulo ele vai nominar aqui: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições. Muitas vezes ser perseguido e ficar calado, muitas vezes ser provocado. Às vezes nós podemos conviver com pessoas que nos provoquem em alguns ambientes da nossa vida, mas nós vamos suportar aquilo calados, nas angústias, por amor de Cristo, porque Paulo diz: porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Não confundamos um estado, né, com uma condição, com uma característica permanente. Ele diz: quando eu estou fraco, é uma situação circunstancial, mas na realidade eu sou forte, porque quando nós nos consideramos fortes, aí é que nós estamos fracos. Nós temos muitos exemplos assim na Bíblia, de grandes homens de Deus, que ignoraram as suas fraquezas, né? Como Sansão, como o próprio Davi. Davi vivia um momento da vida dele extraordinário. O texto antecedente ao pecado de Davi fala das muitas conquistas que ele estava tendo. Conquistou várias nações, vários exércitos, trouxe paz para o seu reinado, e estava no palácio. E agora tinha um período do ano que todos os reis tinham que ir para a guerra, mas ele estava tão confortável que nem para a guerra ele quis ir. Mandou Joabe e o seu exército, mas foi exatamente naquela circunstância que ele achava estar forte, que ele achava estar bem, que ele sofreu uma fortíssima tentação e caiu num gravíssimo pecado, o pecado do adultério, o pecado do homicídio, que trouxe depois gravíssimas consequências para a vida dele. Então muitas vezes os espinhos vêm na nossa vida, na nossa carne, para que nós não pequemos contra o Senhor, para que nós tenhamos todos os meses a condição de chegar aqui com uma consciência limpa e pura e participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Então, se este mês você enfrentou aflições na sua vida, injúrias, necessidades, fraquezas, perseguições, angústias, mas você passou o mês em santidade, você está com a consciência limpa, lavada pelo sangue de Jesus, você pode participar com alegria da mesa do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Aí o apóstolo Paulo diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então, ainda que problemas existam e persistam na sua vida, se você identificar, né, um espinho na carne, deixe ele lá, quietinho, conviva com ele, dependa da graça de Deus, e Deus continuará dando vitória à sua vida, porque o Senhor trabalha em nós com vistas à eternidade. Ele pode te dar vitória nesse espinho, talvez venha outro, pode te dar vitória no outro, talvez venha outro, ou talvez esse te acompanhe a vida inteira, não sei. Mas o que importa é se você entrar na cidade santa, se você chegar à presença eterna do Deus Todo-Poderoso. Quantos podem levantar as mãos e agradecer ao Senhor pela graça? A minha graça te basta, diz o Senhor Jesus, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se você pode, curve a sua cabeça. Vamos pedir ao Senhor para Ele aperfeiçoar o poder dEle. Apresente agora a sua vida, talvez o que você passou durante este mês, as suas dificuldades. Agradeça ao Senhor, identifique o propósito de Deus nas dificuldades que você está enfrentando. Diga: Senhor, eu preciso da Tua graça, eu preciso da Tua graça, eu preciso da Tua graça. Tem um hino, só para concluir, tem um hino da nossa harpa, né? Que diz assim: graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus, graça.
graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus é mais doce do que bens terrestres daqui. Em gozo meu choro tornou-se, correndo sua graça pra mim. Desfrute da graça. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Mais uma estrofe. Mais alta que nuvens celestes. Seja cheio da graça de Deus. Receba a graça de Deus para vencer no mar. A fonte da vida fizeste. Ele levou sobre si as nossas dores, na qual nos podemos fartar. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Deus os abençoe e enche da sua graça a cada dia. O Senhor te dará vitória e te levará até o fim para a glória do nome dEle. Amém. Deus abençoe. Meus irmãos, estejamos de pé. O pastor está me dando a oportunidade de fazer uma oração. Nós vamos orar ao Senhor. Experiências aflitivas na vida, todos nós enfrentamos. Dar publicidade a elas, nós não podemos muitas vezes. Mas fazer igual Paulo, a gente pode, né? Dizer, olha, eu recebi um espinho na carne. E quem sabe alguém nesta noite quer receber uma oração da igreja por algum motivo aflitivo muito forte que você tem enfrentado na sua vida, que tem tentado ser um obstáculo à sua comunhão. Mas nós somos irmãos em Cristo e oramos uns com os outros. Você não vai precisar dar publicidade, não é? Mas todos nós precisamos. Às vezes o espinho dói mais, às vezes dói menos. Enquanto mais quieto a gente fica, parece que ele dói menos. Se mexer, ele parece que atinge mais a nossa carne, né? Mas é uma noite de comunhão e nós estamos aqui como corpo, como igreja, e queremos orar. Se algum irmão, porventura, deseja vir à frente para a gente orar junto, nós vamos fazer esta oração para que o Senhor te dê esta oportunidade aqui, de sentir prazer nas fraquezas. Sentir prazer nas fraquezas, pelo que sinto prazer nas fraquezas. Isso é uma vitória muito grande. Você identifica o problema, mas você fala, Senhor, muito obrigado por este problema. Eu sei que quando o Senhor quiser, o Senhor dará fim. Então eu quero orar por você, para que você receba mais graça de Deus na sua vida, para que o poder de Deus seja aperfeiçoado na sua fraqueza. Se tiver alguém, venha à frente, nós vamos orar neste instante, orando por todos nós, em nome de Jesus. Caso tenha, estaremos orando, não tendo, vamos orar uns pelos outros, aí onde você está. Deus conhece as nossas aflições, as nossas tristezas, as nossas angústias. Nós estamos vivendo um tempo de muita dificuldade, e às vezes nós achamos, né, que temos que recorrer a medicamento. Tem coisas que é para medicamento, irmão, mas imagina se Paulo naquela época ele fosse procurar aqui um
um médico psiquiatra. Era provável que ele ia dar um monte de remédio para ele, mas ele aprendeu a entrar na presença do Deus Todo-Poderoso. Então tem coisa que vem para o Senhor trabalhar o nosso temperamento, o nosso caráter, e nós temos que suportar na presença dEle, fazendo cada dia o que tem que ser feito, levantando pela manhã, cumprindo o nosso papel, né, buscando a Deus, fazendo a vontade dEle, congregando, mês a mês estamos aqui, vamos permanecer na presença de Deus. Não tendo alguém a vir à frente, oraremos a si mesmo, se tiver, venha em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, li a Tua palavra, segundo o que o Senhor colocou no meu coração. Quero apresentar cada um dos Teus servos, que estão aqui e que estão acompanhando também de outros lugares, Senhor, distantes daqui. O Senhor conhece a vida de cada um, o Senhor conhece a experiência de cada um, o Senhor conhece as aflições, as angústias, as tristezas, os problemas, meu Pai, aflitivos, que lutam para tentar impedir a comunhão. Mas eu quero louvar ao Senhor, porque o Teu povo está aqui nessa noite, mais uma vez, pela graça recebida, através de Teu Filho, Jesus Cristo. Por isso, venha encher, vem dar alegria, vem dar paz para esse coração aflito. Nós oramos nessa noite pedindo paz, pedindo alegria, pedindo comunhão, que o Senhor possa fortalecer, possa, Senhor, dar a graça que cada um precisa para vencer, para suportar, triunfando na Tua presença, porque, Senhor, enquanto ou quando nós estamos fracos, então nós somos fortes na Tua presença, porque nós estamos dependentes de Ti. Continua abençoando todo o Teu povo, os que estão aqui e os que acompanham ou acompanharão esse trabalho. Que a graça poderosa do Senhor possa acompanhá-los e lhes dar vitória. Em nome de Jesus, e todos digam amém. Deus abençoe.